A história de Esther ecoa através do tempo, um testamento do poder da coragem e da fé diante da adversidade. Sua vida, uma tapeçaria tecida com fios de destino e propósito divino, oferece lições atemporais para nós hoje. Esther, uma jovem judia vivendo no exílio, jamais poderia imaginar o caminho extraordinário que estava traçado à sua frente. Mal sabia ela que estava destinada a se tornar uma rainha, um farol de esperança e um instrumento de salvação para seu povo. Escolhida entre as mulheres mais belas da terra, a ascensão de Esther à realeza não foi um acidente. Foi uma orquestração divina, um testemunho da mão invisível de Deus guiando cada passo seu. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando, nos posicionando para o seu propósito. Como Esther, podemos nem sempre entender as circunstâncias que enfrentamos, mas podemos confiar que Deus tem um plano e nos equipa para a jornada. A infância de Esther foi marcada por perda e deslocamento. Órfã em tenra idade, ela foi criada por seu primo Mordecai, um homem de fé e sabedoria inabaláveis. Crescendo no exílio na terra estrangeira da Pérsia, Esther aprendeu a navegar por um mundo muito diferente de sua herança. No entanto, em meio aos desafios, sua fé serviu como uma âncora, fundamentando sua identidade e moldando seu caráter. Sua vida teve uma reviravolta inesperada quando o rei Xerxes da Pérsia procurou uma nova rainha. Esther, com sua beleza cativante e espírito gentil, foi escolhida para entrar no harém do rei. Essa transição do exílio para a realeza foi um testemunho de sua força interior e resiliência. Ao longo desse período de transformação, Esther permaneceu firme em sua fé, apegando-se aos valores incutidos por Mordecai. A vida de Esther como rainha era de privilégio e esplendor, mas um perigo oculto espreitava nas sombras. Amã, o perverso conselheiro do rei, planejou exterminar os judeus sem saber da verdadeira identidade de Esther. Diante dessa ameaça iminente, Esther foi confrontada com uma decisão crucial. Ela permaneceria em silêncio protegendo sua posição ou arriscaria tudo para salvar seu povo? Num momento que definiu seu legado, Esther escolheu a coragem em vez do conforto, a fé em vez do medo. Sabendo que se aproximar do rei sem ser chamada poderia significar a morte, ela deu um passo à frente com ousadia, arriscando sua própria vida pelo bem de seu povo. Seu ato de desafio foi uma demonstração de fé inabalável, um testemunho de seu profundo amor por sua herança. Compreendendo a gravidade da situação, Esther conclama seu povo a unir-se a ela em um período de jejum e oração. Por 3 dias e noites eles se humilharam diante de Deus, buscando sua intervenção divina. Esse ato de oração coletiva foi uma poderosa demonstração de sua dependência de Deus, sua fonte suprema de esperança e libertação. A coragem de Esther se estendeu além de seu encontro com o rei. Sua fé inabalável alimentou suas orações, seus clamores por misericórdia, ecoando nos reinos celestiais. Ela entendia que a verdadeira força não estava em seu status real, mas em seu relacionamento íntimo com Deus. Sua história nos lembra que a oração é uma arma poderosa, capaz de mover a mão de Deus e mudar o curso da história. Seção 5. Um conto atemporal. O legado de coragem e fé de Esther. A história de Esther não está confinada às páginas da história. É uma narrativa atemporal que continua a ressoar com o público através das gerações. Sua jornada do exílio para a realeza, do medo para a coragem, fala à experiência humana de maneiras profundas. Isso nos lembra que mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, podemos encontrar força em nossa fé e fazer a diferença no mundo. O legado de Esther transcende fronteiras culturais e religiosas. Sua história nos inspira a abraçar nossas próprias identidades únicas, a defender o que é certo e a usar nossas vozes pelos que não têm voz. Sua coragem diante da adversidade, sua fé inabalável
e seu compromisso inabalável com seu povo servem como um exemplo atemporal para todos nós. Seção 6. Encontrando seu propósito. Abraçando a Esther interior. A história de Esther nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, a considerar os momentos em que somos chamados a agir com coragem e convicção. Podemos não ser chamados para ser reis ou rainhas, mas somos todos chamados para fazer a diferença. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, um propósito a cumprir, uma história para escrever. Como Esther, somos excepcionalmente talentosos e estrategicamente posicionados para impactar nosso mundo. Podemos nem sempre ver o quadro geral, mas podemos confiar que Deus está orquestrando nossos passos, guiando-nos em direção ao nosso destino. Ao abraçarmos nossa fé, nutrindo nossa coragem e aproveitando as oportunidades que surgem em nosso caminho, podemos deixar um legado duradouro, assim como Esther fez. Seção 7. Coragem na vida cotidiana. Dando um passo de fé. Coragem nem sempre envolve grandes gestos ou atos heróicos. Na maioria das vezes, trata-se das pequenas decisões diárias, de defender aquilo em que acreditamos, de falar por aqueles que não podem falar por si mesmos e de estender a mão da gentileza para aqueles que precisam. A história de Esther nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas sim a disposição de agir apesar dele. Trata-se de dar o primeiro passo, mesmo quando não temos certeza do resultado. Trata-se de confiar que Deus nos equipará para a jornada, mesmo quando não nos sentimos fortes o suficiente por conta própria. Seção 8. Um legado de esperança. Vivendo uma vida de propósito e impacto. A história de Esther é um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e do potencial para a grandeza que reside dentro de cada um de nós. Seu legado é um farol de esperança, lembrando-nos que, mesmo diante da adversidade, podemos fazer a diferença. Ao navegarmos pelas complexidades da vida, lembremo-nos da coragem de Esther, da fé inabalável que alimentou suas ações e do profundo impacto que ela causou no mundo. Que sua história nos inspire a viver vidas com propósito, a abraçar nossos próprios chamados únicos e a dar um passo de fé, sabendo que nós também podemos fazer a diferença. Assim como Esther, fomos feitos para um tempo como este.